Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou a Alessandra Antunes e vocês estão assistindo ao curso sobre propaganda eleitoral. Neste vídeo, vamos falar sobre pré-campanha eleitoral. Então vamos direto ao ponto, porque temos muita coisa para falar sobre esse assunto. O primeiro ponto importante é que a propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. E guardem essa data porque ela é importante. Agora imaginem a seguinte situação: antes do dia 16 de agosto, uma pessoa pré-candidata vai até uma praça pública, a Praça da Sé, por exemplo, lá de São Paulo, onde se reúnem muitas pessoas. E aí essa pessoa pré-candidata discursa por 2 horas, exalta todas as suas qualidades políticas, apresenta seus projetos para a cidade, abraça dezenas, talvez até centenas de pessoas que podem ser eventuais eleitoras. E tudo isso transmitido ao vivo por suas redes sociais. Será que isso configura propaganda eleitoral antecipada? Pare um pouquinho este vídeo e responda nos comentários a essa pergunta. O que você acha? Se você respondeu que sim, que isso configura propaganda eleitoral antecipada, eu tenho uma má notícia para você, você errou. Então você precisa assistir a esse vídeo até o final para entender com clareza esta questão. O artigo 3º da Resolução TSE número 23.610 de 2019, que é a resolução que trata de propaganda eleitoral, baseado no artigo 36A da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, diz o que a pessoa pré-candidata pode fazer sem que isso se configure propaganda eleitoral antecipada. Esse artigo traz uma lista do que está liberado. Mas atenção, existem duas condições cumulativas que devem ser observadas para todos os atos de pré-campanha. A primeira delas é que não pode haver o pedido explícito de voto. Isso significa que a pessoa pré-candidata não pode dizer vote em mim. Além disso, ela não pode se utilizar de palavras que sejam semanticamente equivalentes ao pedido de voto. O Tribunal Superior Eleitoral tem várias decisões sobre o tema e ele chama essas expressões veladas para pedir votos de palavras mágicas. Eu trouxe aqui um exemplo de um julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi julgado no agravo regimental e recurso especial número 0600 039 61, em que o Tribunal Superior Eleitoral ele entendeu que houve a utilização de palavras semanticamente equivalentes ao pedido de voto pela utilização dos seguintes dizeres: sou fulano de tal, seguido da rede social dessa pessoa, com as palavras vamos juntos e vem comigo. Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve a utilização de palavras mágicas para pedir voto e que isso configurou a propaganda eleitoral antecipada. Então, disso tudo, a gente entende que a pessoa pré-candidata está proibida de pedir o voto de modo explícito e também de modo velado. Então, durante a pré-campanha, isso é proibido. Além disso, durante o período de pré-campanha, também não podem ser utilizados meios proibidos no período oficial de campanha. Podemos dar como exemplo a utilização de outdoor. Nós sabemos que durante o período de campanha eleitoral é proibido que a pessoa candidata utilize o outdoor para fazer a divulgação da sua campanha. Então, durante o período de pré-campanha, a utilização de outdoor também está proibido. Durante o curso, nós vamos aprender vários meios que são proibidos durante o período eleitoral.
E se ele é proibido durante o período eleitoral, ele também será proibido durante o período de pré-campanha. Maravilha, pessoal? Entendido até aqui? Então, até aqui nós vimos duas condutas que são proibidas durante o ato de pré-campanha, que é o pedido de voto e a utilização de meios que são proibidos para fazer propaganda eleitoral. A partir de agora, nós vamos falar a respeito das condutas, né, dos atos que podem ser praticados pelas pessoas pré-candidatas. Então, a primeira permissão é a aparição na mídia. Então, a pessoa pré-candidata, ela pode aparecer na mídia, ela pode dar entrevistas na rádio, na TV, na internet, ela pode participar de debates, expor os seus projetos. Se for uma pessoa parlamentar, uma vereadora, uma deputada, uma senadora, um vereador, um deputado, um senador, essas pessoas podem divulgar os seus atos legislativos. E isso é natural, né, gente? A pessoa já tem um mandato eletivo e ela quer vender o seu peixe, quer dizer para o seu eleitorado como ela está trabalhando. E isso é permitido pela legislação eleitoral. Agora, um ponto importante é que a rádio e a TV precisam dar tratamento isonômico, tratamento igualitário para os concorrentes. Então, elas não podem projetar a imagem de apenas uma pessoa pré-candidata, elas devem abrir espaço para os demais interessados. Além disso, é permitido a realização de encontros, seminários, congressos em ambientes fechados para discutir planos de governo, para discutir políticas públicas ou alianças partidárias. Também estão liberadas as prévias partidárias. Inclusive, o partido ele pode divulgar quem são as pessoas cotadas para a disputa eleitoral e distribuir material informativo dentro ali do âmbito do partido político. E esse ponto é importante, porque a distribuição desse material não pode sair daquele âmbito ali do partido político, tem que ficar restrito a esse ambiente. A pessoa pré-candidata pode manifestar o seu posicionamento político, não só a pessoa pré-candidata. Na verdade, toda pessoa cidadã tem liberdade para manifestar o seu posicionamento político nas redes sociais, na internet e até mesmo em performances artísticas e em shows. Sabe aquele artista que manifesta apoio a determinado político no palco de um festival de música? A gente tem visto muito isso nos últimos tempos, não é verdade? Se essa manifestação for espontânea e gratuita, é totalmente permitida. O que não pode é a pessoa pré-candidata contratar o show de um artista para fazer propaganda, porque isso se enquadraria em showmício e isso é proibido pela legislação eleitoral. E agora, uma novidade introduzida pela Resolução 23.755 de 2026, a Resolução 23.610 de 2019. Passa a ser permitido de modo expresso que as pessoas pré-candidatas se manifestem de modo espontâneo em ambientes universitários, escolares, comunitários ou de movimentos sociais. Mas atenção, porque essa manifestação deve ser espontânea e sem financiamento financeiro, ou seja, não pode ter din-din envolvido. Além disso, ela não pode atrapalhar as aulas ou o serviço da instituição de educação. Mais uma permissão para as pessoas pré-candidatas, que é a arrecadação de recursos por meio do financiamento coletivo de campanha, a famosa vaquinha eleitoral. Existem regras para que a pessoa possa utilizar esses recursos na campanha e vamos falar sobre elas em um vídeo futuro. Mas, basicamente, as pessoas pré-candidatas podem arrecadar recursos financeiros por meio da internet a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral para financiar a sua eventual campanha oficial futura. Então, na pré-campanha, é permitido pedir dinheiro para o financiamento da campanha oficial, mas é proibido, vamos lembrar, o pedido de voto.
Para fechar esse vídeo, vamos falar sobre lives e engajamento na internet por meio da contribuição de influenciadores digitais. Eu tenho uma pergunta para vocês. Será que a pessoa pré-candidata pode fazer live para divulgar a sua pré-candidatura? Pause o vídeo por um instante, responda lá nos comentários e depois volte aqui para ver a resposta. A resposta a essa pergunta é sim, a pessoa pode utilizar-se de lives para fazer a divulgação da sua pré-candidatura. Essa é uma novidade incluída na resolução da propaganda eleitoral, a resolução 23.610 de 2019. Essa novidade ela foi incluída também pela resolução 23.755 de 2026, que passou a permitir que a pessoa pré-candidata se utilize de lives para fazer a divulgação da sua pré-candidatura. Mas atenção, porque a pessoa pré-candidata somente vai poder fazer essas lives nos seus perfis pessoais ou nos perfis do partido político. É terminantemente proibido transmitir ou retransmitir essa live em canais de rádio, de TV ou de site de pessoas jurídicas. Agora, uma outra pergunta. E quanto à contratação de um influenciador digital, como o youtuber, para gerar engajamento à pré-candidatura? Será que isso é possível? Isso é uma ideia genial, né, gente? Eu sou pré-candidata, eu quero divulgar a minha pré-candidatura, eu quero já começar a me fazer conhecida, aí eu contrato um youtuber famoso que tem vários seguidores, milhões de seguidores, para fazer a divulgação da minha pré-campanha. É genial, não é verdade? Será que isso é permitido pela legislação? Bem, isso não é permitido, tá? A resolução, ela proíbe que se pague um influenciador digital ou uma agência para ficar elogiando uma pessoa pré-candidata durante o período de pré-campanha. Então, a contratação de terceiros para gerar engajamento político é expressamente proibida. Isso é proibido tanto na fase de pré-campanha quanto na fase de campanha eleitoral. Então, esses eram os dois últimos pontos que eu gostaria de tratar com vocês. E com isso eu fecho o vídeo sobre pré-campanha eleitoral. É isso, gente. Então a gente fecha aqui. Eu trouxe aqui os pontos mais importantes sobre o período de pré-campanha. Eu não falei sobre o impulsionamento, porque é um assunto que tem muitos detalhes, então eu quero gravar um vídeo exclusivo sobre impulsionamento na pré-campanha. Então, me sigam para não perder esse vídeo e, por favor, me ajudem a dizer para o algoritmo do YouTube que eu existo, curtam esse vídeo, comentem e muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijos, até mais. Tchau, tchau.